Boa noite. Estamos começando um novo estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Daqui a pouco o Beto vai chegar. Estamos aguardando, então daqui a pouco a gente começa. Tudo bem, Graça? Seja bem-vinda participar com a gente. Nós estamos aguardando o Beto, daqui a pouco ele chega. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Sônia, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Beth. Bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa. Estamos aguardando o Beto, que vai falar pra gente hoje. O tema dele é Céu e Inferno. É um tema muito interessante, né? Objeto das preocupações de muitos de nós, né? Tudo bem, Sônia? Vanusa, tudo bem, querida? Boa noite. Daniel, boa noite. Aguardando mais um pouco para dar o horário, para a gente começar. Olá, Vanusa. Meu espanhol não está lá muito bom. Mas o seu espanhol tá ótimo, né? Gente, eu tô vendo todo mundo aí com saudade de todo mundo. Obrigada, Vanusa. Obrigada, querida. Quase que eu vim pra cá de máscara, porque a gente tá ficando tanto de máscara e com esse calor que eu acho até estranho poder falar com alguém sem máscara. Poder falar numa live sem máscara. Ei, Tidinha, tudo bem, querida? Beto, tudo bem? Vou te chamar aí. E a solicitação, viu, Beto? Tô te aguardando. Ei, Beto, a gente vira aqui? Você quer que vire? Beleza? Deixa eu ver. Beleza? Eu, por causa do meu suporte aqui, eu vou ter que ficar virado assim, tá bom aí? Aí tá, virei o meu também. Se estiver bom pro povo aí, Pois é. aí os nossos amigos aí é que vão dizer se tá bom ou não. Tá, Se tem que virar, se não tem. eles vão me falando aí, porque eu tô com suporte aqui que impede e não para. Mas eu dou Ah, jeito. entendi. Meu suporte é uma gambiarra de 3 livros. O meu aqui, para dar a minha altura aqui na cadeirinha que eu tô, tem 16 livros aqui. Ah, aqui, eu tô tendo que ler de lado, né? A É, Ivete está contando que é aniversário da Tidinha hoje. Ô, Tida querida, minha querida Tida, que da Jesus Tita, abençoe a sua vida. É, da Tidinha Oliveira. Não, foi ontem? Barcelos. Foi ontem, Foi não? ontem? Acho que Não foi. sei, aí eu mal, mal tô lembrando meu aniversário, porque quando a gente vai chegando assim perto de 60, a gente vai esquecendo tudo, né? Ô, É, Tidinha, conta pra gente aí fala que aí, dia que Tita. foi o seu aniversário, pra gente mandar aquele beijo no coração. Tudo E bem, ela Bruno? merece. Boa noite a todos que entraram aí. Ó, gente, como o celular tá virado, eu não vou dar conta de ficar fazendo assim para ler, não. Então,
Vocês contem pra gente aí se desse jeito tá bom pra vocês, tá? Tá ótimo, né? Então, beleza. É assim que nós vamos seguir, então. Beto, vamos preparar para a oração? Vamos lá. Você quer fazer ou você quer que eu faça? Não, pode fazer. Então, tá bom. Pode fazer para a gente, por favor. Então, nós vamos fazer uma introspecção, né? Assim, porque a gente sai de um dia agitado e quente, vamos fechar os nossos olhos, buscar serenidade dentro de nós, aquele espaço no centro do nosso peito, o espaço onde nós podemos encontrar refúgio em nós, a presença divina em nós, esse reconforto da presença do amor misericordioso do Cristo. Quando Jesus disse que nele nós podemos encontrar repouso para as nossas almas, é nesse momento que devemos buscar nele o nosso descanso, a nossa quietude, a nossa introspecção, que possamos aprender junto com ele, né, que é manso e puro, que possamos aprender os ensinamentos sublimes e aplicá-los às nossas vidas. Possamos entrar em ressonância com esse amor maior, em comunhão com esse amor maior e nos preparar para esse estudo. Que o misericordioso Jesus também ilumine o Beto, o palestrante da noite, para que nos fale um pouco mais sobre esses ensinamentos do Espiritismo, do Cristianismo, que assim seja. Então, Beto, o tema de hoje é céu e inferno. A palavra está com você. Pois é, primeiro, boa noite a todos, né? Vontade de abraçar todos. Quanto tempo, né, que a gente não se encontra. Incrível, né? É incrível. Que cicatriz que esse vírus abriu na gente de todos os aspectos, Nossa. né? Que renovação que pode ser depois também. Né? Que gosto que vai ter um abraço, que gosto que vai ter um aperto de mão. Inclusive, né? eu queria fazer uma observação, que você falou que cicatriz que esse vírus abriu, para algumas pessoas ainda nem cicatrizou, né? Porque uma aluna minha, que é frequentadora lá da nossa casa espírita, a Leila Eberts, ela hoje me contou que perdeu um cunhado de Covid. E ela estava muito triste, a gente também pode mentalizar por ela, né? E por todas as pessoas que estão perdendo alguém e por esses que se foram também. Só essa observação que está deixando cicatrizes e feridas que ainda nem cicatrizaram, né? Nada, tudo aberto ainda. E pode ser que o retorno, né, dos nossos encontros, a volta, os abraços, põe um pouquinho de bálsamo nisso aí, que está todo mundo intimamente muito triste, né? A verdade é essa, dessa ausência, desse desencontro. Mas vamos lá. Enquanto eu fiquei pensando também na espiritualidade, é uma coisa assim espetacular, né? Como se precisasse de elogio. Mas já pensou o que seria se fosse essa pandemia antes da internet? Já O mundo pensou? acabava tudo. Imagina como é que a internet teve que primeiro criar suas raízes, suas ferramentas e tudo, para que uma pandemia dessa viesse agora causar menos estrago. Ela veio trazer o recado dela, mas causando o mínimo possível. É igual um puxão de orelha do pai. O pai, quando puxa a orelha de um filho, não quer arrancar a orelha do filho, mas quer fazer uma dorzinha ali, né, para ele notar. E eu acho que essa pandemia é isso. Mas vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, que é o céu e o inferno, quando eu terminei as minhas anotações para poder fazer o roteiro da palestra, eu me dei conta que eu estava tomando um caminho que não era necessário, porque eu vou fazer uma exposição aqui, uma palestra aqui, para pelo menos é o que se espera que são, na maioria, espíritas, né? Então, eu desviei um pouco do que eu estava fazendo, porque quando eu fui ver até o próprio livro, Céu e Inferno, né, que faz parte do Pentateuco Espírita aí, e também as palestras e os materiais, está muito em cima de mostrar o que não é
né, o inferno, o que não é o céu. E também mostrar o que é na realidade. Então, mas mostrar o que não é, eu acho que em pleno século XXI, um espírita palestrante, para o público palestrante, eu acho que vai ficar meio redundante ficar falando que o inferno não é um lugar que tem fogo e que está lá no meio da terra, que o céu não é lá em cima das nuvens, que está cheio de anjinho. A gente não precisa de tratar esse tema com essa redundância, porque tem muita coisa importante para a gente ver, porque isso já ficou para trás. O livro Céu e Inferno, ele é de 1865, me parece. Quer dizer, ele já está com 155 anos. Ele é 100 anos mais velho que eu. O livro que veio naquela época esclarecer a verdade do céu e do inferno. O que são, o que a Ô, justiça Beto, feminina. você viu o tanto que eu confio na sua capacidade, né? Que olha o tema que eu escolhi para você. Um livro inteiro. Pois é. Você falar em 45 minutos, um livro Já, inteiro. e eu já estou praticamente me desviando do livro. Olha a minha petulância. Que bom, ué, que Olha como ótimo. é que Melhor você... ainda. Não é por quê? Porque eu estou querendo dizer aqui que nós temos que nos atentar, agora que a gente já tem certeza absoluta de que a condição de céu e a condição de inferno é uma condição íntima de cada ser, então nós temos que começar a pensar em como permanecer ou buscar esse céu e nos afastar desse inferno, que é interior, né? Porque eu poderia aqui, como eu disse que eu comecei, então está aqui nas minhas anotações, né? É que seria redundância para um palestrante falar para espíritas e querer resgatar esses espíritas do pensamento catastrófico e do conceito infantil e medieval do que é o céu paradisíaco e o que é o inferno pegando fogo, né? Daí eu mudei o rumo, falei, opa, peraí, não preciso mais falar disso. E também vocês não precisam ouvir isso, né? Aí, mas tem que dar umas pinceladas, pelo menos, para a gente linkar os assuntos, né? Então, eu comecei assim, que pai, sendo justo, né, ia criar filhos predestinados para ser bons e eternamente no paraíso, e, ao mesmo tempo, criar filhos com o objetivo, ou com o destino da maldade, para que fossem enviados para o fogo eterno do inferno. Que pai que teria isso em sua mente? Então não tem sentido nenhum, né? E para a gente falar, por exemplo, em 5 minutos e combater essa ideia infantil, medieval, essa ideia que teve o seu valor nas suas épocas, claro que teve. Mas hoje, por exemplo, nós vamos falar, por exemplo, de Lúcifer, que é o demônio, que é o dono do inferno, o criador do inferno, vamos dizer assim. Primeiro fala que Lúcifer é um anjo caído, quer dizer, um anjo que teve inveja do Criador. Como que um anjo, para chegar nessa condição angelical, que teria que ter pensamentos só nobres, só pensamentos puros, ia ter inveja? Então, já pronto, já desmistifica e já derrota, já põe por terra a figura de Lúcifer, que é um ser criado exclusivamente para a maldade. Isso não tem sentido nenhum. E também como não tem anjinho com asa, porque, na realidade, as aparições dos espíritos que lá atrás inspiraram a figura do anjo é porque eram espíritos que estavam ali volitando, estavam em trânsito, e como vem de cima, era sempre essa impressão, e sempre vem de cima, então nada mais humano do que dar asa para quem voa, porque quem voa tem que ter asa, então vamos botar asa no anjo, e vai por aí fora. Outra coisa, desmistificar também a questão da descanso em paz. Ninguém descansa em paz, porque se é espírito evoluído, não descansa, porque espírito fica feliz, espírito evoluído, fica feliz com trabalho. Então não tem descanso em paz. Ninguém descansa em paz. Quem parte numa condição inferior, muito menos. Vai ficar aterrorizado, vai ficar decepcionado com o que vai encontrar do outro lado, em função do que viveu aqui. Então esse que não descansa mesmo. Você imagina, se o bom não descansa, o ruim vai descansar? Né? Então... Ô Beto, Oi. eu penso nisso, a gente tem um exemplo muito perto de nós aqui para ilustrar isso. Porque católicos, espíritas, nessa região de Nova Serrana, Pará de Minas, Leandro Ferreira, todo mundo tem uma imagenzinha do Padre Libério na carteira ou dentro de casa. O Padre Libério tem descanso? Ninguém dá sossego para ele, o povo está chamando ele 24 horas por dia.
como é que descansa em paz com esse povo chamando ele sem parar? É. Então, assim, eu uso ele como exemplo quando Aham. alguém me fala do descanso em paz. Assim, se o Padre Beto estiver descansando, as orações estão penduradas aí em algum Tá, lugar. tá Agora, chegando no endereço. se ele tá atendendo todo mundo, ele tem que desdobrar em 1000, porque vai trabalhar desse tanto para É. atender tanta oração, né? E, e dado crédito para a condição espiritual elevada dele, ainda assim, não é bater varinha de condão, que tá tudo feito, não. Hein? Trabalha mesmo. É. Espírito não é porque é volita, ou porque tem a premonição, ou tem a vidência, tem isso, aquilo, que ele deixa de trabalhar. Cada um tem no seu calo. O nosso calo é na mão. O desses espíritos é em outro lugar. Mas tem o calo, tem a dor, tem o cansaço, né? Então, e também eu acho que a única coisa desse passado religioso que o Espiritismo, através dessas obras, veio mais ou menos que avalizar, ou veio que dar um ok, pelo menos parecido, é o tal do purgatório, que a gente entende como umbral, porque é um filtro, de fato, né? É um local de assistência e tal. E o Espiritismo trouxe que o intercâmbio desses mundos, né? O umbral, por exemplo, o umbral está povoado de espíritos nobres, fazendo o quê? Trabalhando, resgatando, né? A escada de Jacó, por exemplo, a representatividade da escada de Jacó, eu vejo, e o próprio Severino fala isso, que a escada de Jacó é uma escada que, num quadro mais correto, é como se o anjinho estivesse subindo e descendo, é um trânsito de anjos, né, nessa visão da escada de Jacó, procurando descer nas regiões inferiores para resgate. Tem entes queridos, tem promessas de amores ali que foi lá buscar. Então, por incrível que pareça, eu acho que a única parte que meio que está afinado, tá alinhado com uma visão lógica do Espiritismo é o purgatório, né? Que seria uma coisa mais lógica. Mas isso é só para ir desmistificando esse primeiro assunto, porque o que interessa é realmente falar da busca de o que a gente tem que fazer para buscar esse céu e afastar desse inferno, né? O livro, então, ele está em duas partes. Uma parte mais filosófica, ou mais, vamos dizer assim, de Kardec colhendo as impressões com os espíritos superiores, e depois tem a segunda parte, que são os relatos dos próprios espíritos, né? E que a Kardec busca... Até a espiritualidade também deve ter incentivado espíritos a se apresentarem assim espontaneamente, mas espíritos de várias categorias, para contar as sensações de locais e de jeito e né, íntima que estão vivendo. Tem um suicida que tem a impressão que está constantemente caindo num abismo, que aquela queda nunca se concretiza, as pedras estão chegando, eu estou caindo, eu vou me estrepar, eu vou me arrebentar. E essa sensação dele é quase que de eternidade, né? Porque imagina, se a gente passa por isso, ao tropeçar numa escada, parece que a escada não acaba mais, que a gente está caindo. Você imagina um suicida com essa impressão. Então, o livro vem trazer isso, e também ele traz desmistifica também um ditado que às vezes eu já ouvi muito, principalmente quando eu estou tentando fazer alguma explicação superficial para algum parente, algum amigo que tem paciência de ouvir. Que eles falam assim, ninguém nunca voltou para contar. Quer dizer, Ledo Ah, engano, não voltou. se não voltou, está voltando toda Já me hora. falaram isso, sabe o que eu respondi? Ah, Não voltou, vou contar para você, porque para mim me conta toda semana na reunião mediúnica, toda pois semana eu é, escuto tem um isso. monte contando como é que foi, né? E mesmo quem não é médio, quem não participa, igual eu, de reunião mediúnica, pode ir lá no Você livro sabe, ler. né? Tá tudo lá, ué. É só ler lá. Voltaram para contar, né? Voltar. E aí, para esses parentes que eu tenho oportunidade de falar, não, ele não volta para contar, não. Ele volta para cobrar. Ele volta para pizinhar. Ele volta para te ajudar. Ele volta por um punhado de motivo. Agora, tem Para um pedir desculpa, né? pedir desculpa, para perdoar, outros para acusar, outros para te espizinhar. E alguns voltam espontaneamente para contar da situação lá daquele mundo que ele está, por uma situação mais didática, mais técnica, porque ele está colaborando com um espírito que quer, através de um médium, colocar em palavras o que se passa. Mas, na realidade, é uma cobrança, uma volta, uma informação
diária, né, Deus? Todo dia. É, Os médios que todo digam, dia. né? Então, o livro traz essa situação também para a gente não perder mais tempo com isso. Não vamos, eu fico até meio ansioso em ficar falando de coisas tão lógicas, sendo que tem situações aparentemente mais difíceis para a gente tratar, que é o nosso comportamento. Acreditar no céu ou no inferno, ou não acreditar, porque o Espiritismo explicou isso ou aquilo, é muito fácil. Ou eu quero acreditar em céu como é, inferno como é, porque eu não quero entender nada, não quero ouvir nada do Espiritismo, ou também entender o que a gente está falando, que o céu é um estado de espírito, isso também é muito fácil. Agora, peraí, vamos falar do nosso comportamento que cria esse ambiente de céu e de inferno. Aí é difícil. Aí é difícil, né? Então, a gente pode colocar aqui o céu e o inferno, né? Como foi pretendido pelas religiões, não existe. Foi conveniências que veio de encontro à ignorância dos cativos de alma, porque esses são os de boa fé, os traídos de boa fé, porque são ignorantes de espírito, de alma. Então, aquele que se auto-intitulou preposto de Deus aproveitou dessa situação e desenhou um céu, porque vocês podem notar que o céu desenhado pela Igreja Católica de medieval, ou até antes um pouco, é o desenho de um castelo medieval. Jardim, uva, harpa, festa, o isolamento através dos fossos do inferno e do povo. E o inferno, para o povo que estava lá fora, para o proletariado, é exatamente o que pintou também. É só trabalho, é só escravidão, é só roubo, etc, etc, etc. Então, É a tá vida muito, do povão, né? tá muito bem desenhado. O Haroldo falou que quando ele leu a Divina Comédia, e tem o quadro lá também que demonstra o inferno de Dante, que ali está muito, mas está muito bem representado. Se precisasse de ter uma visão de céu e de inferno daquela época, está tudo ali. Está tudo ali. É. A igreja só pegou e reconheceu os medos de cada um e ampliou aquilo e pronto. Foi conveniente até hoje. Até hoje a gente passa por isso. A gente que é espírito, quer ler um pouquinho, quer estudar um pouquinho, a gente vira e está encontrando com essa situação de ficar elegendo céu e inferno ao modo da terra. Porque o céu para nós, né? Vamos, vem lá. Eu gosto de quê? Eu gosto de pescar, eu gosto de tocar, eu gosto um pouquinho de trabalhar, então acho que o céu para mim seria isso. Mas não tem nada disso. O céu é uma estação de trabalho. O ser elevado, ele está trabalhando o tempo inteiro. Por como que alguém vai falar assim, morreu, agora descansa em paz, se o Criador trabalha até hoje? Ele cria incessantemente. Então, nada mais antigo do que isso, né? Então, na realidade, nós estávamos falando o que não é, né? Então, é o que eu queria falar pouco. Vamos falar o que é agora, né? Que é o que a gente precisa. Na realidade, o céu e o inferno são condições íntimas que todos nós buscamos, carregamos, porque você não pega o seu céu e o seu inferno e coloca ali para ir, não. Você até mente. E a nossa condição de encarnados deixa com que essa máscara também, às vezes, não mostre o nosso céu ou o nosso inferno. Mas a gente busca ele, a gente carrega ele, a gente agrava a condição de inferno, ou a gente atenua para a condição de céu, a gente reverte. Muitos espíritos em uma encarnação, às vezes, conseguem reverter. E a gente conquista também o céu como se afasta do inferno. Então, e ainda, tudo que pensamos, falamos e fazemos, nos encaminha para algum desses estados, de céu e de espírito. Então, como que nós conseguimos a credencial para entrar no céu ou para ser enviado para o inferno? Agora, já alegoricamente falando. Pensamentos, palavras e ações. Não tem outra. Essas três situações, essas três atitudes são que nos encaminham para uma coisa, para outra. Ah, mas se eu for... E os anacefálicos, sem cérebros, que estão em situação vegetal, Anencéfalos. também estão na mesma condição nossa. Não é porque não fala, ou porque não ouve, ou porque não se manifesta na carne, mas ele tem
a sua maneira de ser analisada da mesma forma. Então, quer dizer, é por pensamentos, atos e palavras, não tem outra. Tá? E não ousem, gente, nem ousem imaginar que o fato de não pensar nada, que é o caso desses, ou então dos que falam que lava as mãos. Eu não penso nada, eu não falo nada e eu não faço nada. Mas se Já eu tá não fazendo vou alguma para o coisa, já inferno, virou pedra. já pronto. Se eu não for para o Já virou inferno, pedra. Então, quer dizer, se eu falar mal, eu vou para o inferno. Se eu pensar mal, eu vou para o inferno. Se eu agir mal, eu vou para o inferno. E se eu não fizer nada? Eu não vou para o inferno, mas também não vou para o céu. Aí, então, Deus depois vai ver a minha situação, porque eu sou um caso extra. Vou te contar aqui. O nada, que é o em cima do muro, todo mundo deve conhecer aquela história do muro, né? O nada é do inferno. Numa concepção de brincadeira, mas de uma brincadeira séria. Estava lá um sujeito em cima do muro. Ele não optava para fazer o bem nem o mal. Eu vou ficar aqui na minha. Eu não estou muito afim de fazer o bem, mas eu também não tenho maldade no coração. Estou em cima do muro. E o anjinho está lá, vem para o meu lado, vem trabalhar, vamos para a casa espírita, vamos para a igreja, vamos fazer. Não, estou pensando. E o diabinho do outro lado não fala nada. E o anjinho chama de novo, e o diabinho não fala nada. Aí o rapaz que está em cima do muro ficou falou assim, ô diabinho, você não vai falar nada, não, você não me quer aí do seu lado, não. Ele falou, não, eu não vou falar nada, não, porque o muro é meu. Então você já é onde que eu quero. Então, o não fazer nada é terrível, viu? É terrível. Eu acho que o fazer o mal não é aconselhável, mas pelo menos você está em contato com os espíritos resgatantes, os espíritos de Com a luz. experiência também Claro, que leva ao aprendizado, né? você esfolou, você machucou, você chorou, né? Jesus mandou uma carta uma vez para uma igreja lá em Laodiceia que falou assim, ó, antes você ser frio ou quente, porque ao ser morno eu te vomito da minha boca. Quer dizer, a condição mais desprezível para Jesus é aquele insosso, é aquele morno, que não se manifesta, né? Essa frase é forte, né? É fortíssimo. Quando eu fiz um estudo sobre isso aí, eu fiquei de mal de Jesus uns 3 dias, depois eu consertei. Mas eu falei, nossa senhora, pegou pesado. Depois quando a gente vai ver, Pegou né, forte. como que um É. espírito como Jesus fala as verdades com carinho, com amor, né? E é uma verdade absoluta. Isso é acima do muro. Então, a gente teria, assim, inúmeras explicações contestando o céu e o inferno, né? Como se acredita por aí. Mas como ela não nos interessa mais, vamos passar para frente, né? E se eu estivesse falando para um público não espírita, aí sim, eu ia estar lá combatendo o que é Adão e Eva no paraíso, dando uma explicação mais lógica. Eu ia estar falando dos anjos, da serpente, o significado de céu e inferno no Antigo Testamento, que é muito claro como região ou como um caminho para ir depois da morte, mas a gente tem que entender o contexto, né? E temos que entender também que quando, até a vinda de Jesus, Deus era um criador assim, impassivo. Justo, mas impassivo. Depois Jesus veio e falou que Deus não é só um criador. Deus é pai. Você vê, não tem referência de Deus pai no Antigo Testamento. Tem de Deus criador. O Deus justo, o Deus isso, aquilo. Mas não tem uma referência de pai. A referência de pai veio com Jesus. Então isso mostra pra gente que Deus não ia criar esse lado de treva, de luz, simplesmente para se divertir. Porque não é ele que criou isso, somos nós. Então a gente tem que falar e abordar assim o que nós devemos fazer para essa condição de céu e de inferno, né? Uma contribuição muito importante do Espiritismo é aquela que eu já falei antes, que eu quero ressaltar. É que o Espiritismo veio mostrar e veio falar como se dá o intercâmbio desses mundos, que não são mundos separados, não. Quanto mais inferno de alma tiver, mais trabalho os almas de céu vão vir aqui, vão nos ajudar, né? E a gente tem que parar também de achar que o céu é alguma coisa que parece com o nosso lar. Está muito longe disso. O mundo feliz, o mundo ditoso, o mundo dos seres puros de luz, o Haroldo fala que para ele, e muitos espíritos estudiosos também concordam, que é uma coisa inimaginável. O que é um mundo, o que deve ser um mundo de seres e de espíritos felizes.
ou de luz. Então, nós não temos noção, nós temos que entender que o nosso lar, apesar que aparenta aquela delícia que a gente queria estar lá, é simplesmente uma colônia de recuperação, é um ponto, é um entreposto de recuperação, vamos dizer, quase um hospital da Terra, da Terra. E os bilhões e bilhões de planetas que tem aí, muito mais adiantados também, mais atrasados que o nosso. Então, o céu e o inferno estão nessas condições, nessa escala gigantesca, essa escala inimaginável nossa, de céu, de universo, onde tem céu e inferno, e que a gente não pode achar que o nosso lar é o céu, não. Está muito longe disso. Mas para Fica nós parecendo que o nosso lar é o fim a é ser o atingido, objetivo. né? Não pode. Nosso lar a gente pode até merecer um descanso numa colônia do tipo do nosso lar, mas ainda falta muito chão para andar, Nossa, né? e a gente fala, se alguém fala assim, mas dá um exemplo então de um mundo. Olha, dizem que o Emmanuel um dia pegou o Chico estava nesse, não, sou Emmanuel, eu quero dar uma volta por aí, eu estou assim, escreve e tal, e eu não sei nada do lado de lá, dá uma volta comigo por aí, eu quero entender esses mundos felizes de vocês aí, eu estou usando as minhas palavras, né? Aí o Emmanuel foi, então pega seu bonezinho aí, sua boininha e vamos embora dar uma volta por aí. E que no meio do caminho, quando ele começou a ver coisas assim, que o olho não aguentava mais, uma coisa assim, fora de qualquer alcance da imaginação dele, falou, mano, vamos embora? Vamos voltar? Não dou conta mais. Ele falou, não, mas tem muita coisa pra gente ver ainda. Né? Nossa senhora, mesmo, a gente nem imagina. Então, o mal e o inferno está fora de qualquer cogitação de existir. Né? Quem procura o bem, gente, vamos lá, olha isso aqui. Quem procura o bem, automaticamente se afasta do mal. Então, isso tá meio que na física, né? Um corpo não pode ocupar, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso, o mal e o bem também não habita o mesmo local no ser. Ele habita o mesmo ser. Inclusive, essa é a atenção que vamos chamar daqui a pouco. Quem faz o mal transitar, quem alimenta a fogueira da maldade, somos nós. Se algum de nós, vou falar um negócio duro aí, viu? Quem estiver menor de 18 anos aí, tá por vida aí. Se você quiser ver a cara do demônio, você olha no espelho. Porque o demônio é você que representa ele. Sou eu, é você. Mas nós somos um ser de maldade? Não somos um ser de maldade. Mas o mal não foi criado por Deus. O mal ele se instalou no nosso livre-arbítrio e tem a nossa cara. Por quê? Porque ele tem o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação. Então, o mal da Neuza, o demônio dela tem a digital dela. O meu tem o meu. O do Adir tem o Adir. Quem mais está aí, gente? Todo mundo. Vocês querem ver a cara do demônio lá no espelho. Infelizmente, essa é a verdade. Porque quem instala o mal e quem alimenta o mal somos nós. Então, o que a gente deveria fazer? É procurar se aproximar do bem, que automaticamente o mal cede. Isso é matemático, né? E a atitude de procurar o bem, vamos lá, é importante também, mas não é só uma atitude exterior. Tá? Não é só ir na igreja comungar, não é só ir no centro fazer sopa. Não é só, isso é importante. Tá? Mas o culto exterior, a colocação de busca do bem exterior, ela não é essa que pode parecer externamente. Por exemplo, o fariseu, aqueles doutores da lei que iam lá, rezavam, ficavam fazendo penitência, não sei o que, ao sair da sinagoga, apedrejavam uma mulher, porque ela era adúltera ou porque um ladrão que roubou. Então, quer dizer, essa atitude, ela não é procurar o bem, não. Procurar o bem é na intimidade. O bem é no silêncio, é na humilhação, é na aceitação da humilhação, na aceitação da inverdade, é na aceitação do erro do outro. É que a gente procura o bem em nós, porque o bem não está lá fora. Né? Então, a gente procurar o bem é uma situação muito importante, porque é ele que vai eliminar o mal de uma certa forma. Né? Assim também, como se afastar do mal não é nada externo. Ou seja, afastar de um vizinho maledicente.
Tá legal aí? Estão ouvindo aí? Parece que deu uma falha aí. Deu uma. Para mim aqui tá dando para ouvir legal. Eu não sei Ah, pro pessoal, mas parece que para mim aqui tá legal. tá. Se alguém tiver ruim, ele faz um sinal aí. Então, se afastar do mal não é uma coisa automática, assim, que você procura num gesto, não, exterior. Eu acho que não. Porque você vai se afastar de um vizinho maledicente, isso que é afastar do mal. Você vai correr de um amigo obsidiado? Não, ele está endemoniado, ele está obsidiado, eu vou correr dele. Né? Você vai divorciar de um companheiro difícil? É isso que é se afastar do mal? Ah, não, ela me faz muito mal, ele me faz muito mal, ele faz isso, faz isso, faz isso. Então, o se afastar do mal está lá fora, está no outro. O mal está sempre no outro, que a atitude tem que ser externa. Isso não quer dizer de forma alguma. O mal está dentro de mim. Então, é o inferno que eu carrego. Já o bem, quantas horas aí, hein, gente? Falta 25 minutos. Então, já o bem é diferente. Ah, eu quero só fazer uma colocação aqui. Então. Quando eu falei que procurar o bem não é fazer o exterior, pelo contrário. Então eu vou falar as palavras do que é, na minha concepção, fazer o bem nesse sentido íntimo. Procurar o bem. É atitude íntima de renovação e sublimação do pensamento, das palavras e das atitudes. Por que eu bato muito nessa tecla? É porque o ser, o espírito encarnado, ele só tem 3 maneiras de se manifestar. Que é pensando, falando ou agindo. Não existe outra. Então, é essas três maneiras de manifestação que a gente tem que cuidar. Que é nessas 3 situações que a gente comete o mal e traz o inferno para dentro, ou que a gente faz o bem e traz o céu para dentro. É nessas 3, não tem outra. Ó, você não vai achar o bem, de fato, ou o céu, fazendo promessa, fazendo penitência, martírio, sacrifício. Você não vai encontrar o bem, porque você não tem que fazer para Deus nada em busca do bem. Deus colocou o outro para que a gente faça com ele o outro como se fosse para Deus. Então, quer dizer, eu tenho uma atitude de reverência para Deus, é uma coisa. Eu fazer uma oração pedindo uma proteção, pedindo saúde, pedindo um emprego, isso é lícito, isso é bacana, isso é certinho, mas aquela prece lisonjeira, aquela atitude de ir num centro religioso, a fim daquela exposição e tal, isso para Deus não vale nada, como um sacrifício nunca valeu nada. Então isso não traz o bem para você, não. É muito, eu penso, e a gente já no passado já deve ter cometido esses enganos, eu penso que é muito decepcionante você dedicar uma vida a uma falsa moral, a uma falsa oração, a uma falsa manifestação espiritual, e quando apaga a luz, aí é só você e você pensa, meu Deus, que decepção, e agora? Outro dia, eu acordei no meio da noite por algum motivo, e tive um pensamento assim. Você quer ter uma ideia do que é um pós-morte para um espírito que pelo menos vai conseguir raciocinar em alguns momentos depois do pós-morte? Se não for uma situação, né, típica, um trauma, alguma coisa. Para mim, é exatamente o que me ocorreu. Eu estava sozinho, olhei para o lado e minha esposa dormindo, não tinha com quem conversar. Eu comecei a pensar comigo e pensava assim, o que eu fiz, né, de bom? O que eu fiz de mal? Aí isso, como eu não tinha ninguém para falar, nem para mentir, nem para tirar onda, e nem para fazer nada, para contar nada, eu estava contando para mim. Eu estava contando para mim. E quando eu vi que alguma coisa não era 100% fiel, fidedigno, eu desesperei. Eu pensei assim, que é isso? Para quem que eu estou falando isso? Para quem? Então, quando a morte vier, né, do corpo,
e que o espírito voltar à sua lucidez, eu penso que essas coisas vão fazer muita diferença. Você vai pensar assim, puxa vida, mas e aquilo que eu falei só da boca para fora? E aquilo que eu falei que fiz? E aquele dia que o Beto perguntou lá naquela palestra, lá, quem já leu os livros, tudo, pelo menos 5 livros do Espiritismo? Eu falei, eu li, mas eu não li nada. Nossa, que decepção. Que decepção, que mentira. Onde que eu vou enfiar isso? Já pensou nisso, gente? Já pensou? E depois que a gente passou a estudar alguma coisinha do Evangelho, que a gente ficou aí 2 ou 3 anos, não sei, não deu conta de sair, não está nem no capítulo 8 ainda de Mateus. E a gente vê uma obra tão rica como a de Allan Kardec. E a gente pode pensar assim, eu já li, agora eu preciso de reler, e agora eu preciso estudar. Então, olha que diferença. Onde a gente está? Quem só leu. Quem só leu. E quem só leu e releu? Ah, mais ou menos. E quem está estudando, está começando a entender as coisas. Está começando a entrar no quarto. Mas que quarto, Beto? O quarto espírita. O quarto espírita, quer dizer, está bagunçado e você não vê porque a luz está apagada. Aí você entra nele e acende a luz. Aí você vê tudo julgado. Meia no abajur, rodo, vassoura no meio da sala. Aí você fala, meu Deus, por que eu fui acender essa luz? Para que eu fui caçar esse espiritismo? Aí você volta correndo e tenta apagar. E apaga a luz. Não, só que essa luz espiritismo não apaga, não. Você acha que apaga, mas não apaga. Ela apaga, mas está gravado na sua cabeça. E tem outra coisa, a porta também não tem maçaneta de dentro, não. Não tem jeito, né? Não, você entrou para dentro desse quarto, acabou. Você pode até mentir. Você já deve ter ouvido, porque eu já ouvi, já aconteceu de pessoas que foram adentrando no espiritismo e saíram porque falaram que não aguentavam saber daquelas coisas, não quero saber mais. Né? Então, assim, é tipo isso. Agora eu quero apagar a luz, eu quero sair daqui. Como é que faz? Já sabe? E apaga. E quando ele chega lá, ou na católica, ou no evangelho, seja lá no evangélico, seja onde for, ele vai pensar assim, ai, igual estou mais reconfortado, né? Porque eu não preciso de encarar a verdade. Aí acorda no meio da noite, igual eu acordei, e tenta falar isso para você mesmo, pra você ver o que vai dar, que tragédia aqui. Né? Então, não tem volta, não tem jeito. Então, gente, o bem é isso, né? É a atitude íntima de renovação das palavras, sublimação de palavras, de pensamento e de ações, né? E é começar a abandonar automaticamente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Você não vai conseguir fazer isso nominalmente, eu não consigo, ninguém consegue, é muito difícil. Falar assim, se você vai identificar o orgulho na sua vida, aí eu vou lá e vou apagar aquilo com uma borracha, mas eu não sou mais orgulhoso. Isso não existe. Né? O que existe é isso. Se hoje você tem orgulho no peito, para você tirar, você tem que colocar outra coisa no lugar. O buraco não vai ficar, não. Se você fala que o orgulho cabe junto com a humildade, eu falo que não cabe, não. Então, para entrar um, tem que sair outro. Né? E, assim como se afastar do mal também, eu falei que não é aquilo, né? Correr do vizinho, não é amigo obsediado, largar o marido, ou a companheira, ou o companheiro, porque passou num momento difícil, também não é. É claro que isso não é nenhum recado para quem se separou. As pessoas têm que entender que quando a gente dá um exemplo desse aqui, ou quando, por exemplo, afastar do mal, então, é só não beber. Não estou falando que quem bebe está no mal, não. A gente tem que entender que isso é íntimo para cada um. Mas a busca de fazer alguma coisa que vai te dar essa sensação de bem, geralmente são coisas difíceis. São coisas difíceis. Um cristão, no ano 1, no ano 2, no ano 20, no ano 30, para entrar numa arena para ser devorado por um leão, não é fácil não, mãe. Eu tinha que encontrar alguma força em algum lugar. Aonde? É nesse íntimo, né? Então... Tá bem mais fácil hoje, né, Beto? Que a gente pode falar pela internet, sentadinho aqui em casa, né? Tem nem o leão esperando a gente. Eles tinham que esconder para ler ou para ouvir de Jesus, e se era descoberto, ia para o circo. Ia ser comidinha de leão. Então, quer dizer, tá mais fácil, né? Então, nessa questão do mal, afastar do mal não é assim, é desdobrar em renúncia. Você quer afastar do mal? Quer. Então começa a renunciar
de suas pretensões materiais e também de suas pretensões como pessoa, né, como soberbia. Exercer a humildade, o serviço silencioso, trabalhar em silêncio na obra de Jesus é difícil demais. Todo mundo quer ser visto, quer ganhar medalha, quer ter o nome no quadro. Mas trabalhar em silêncio é afastar do mal. E também ter o perdão e o amor como bandeiras, né? E esses dois eu acho que é mais difícil. A gente ainda comete um mal, eu acho, muito grande. Quando a gente acha que já sabe amar, que já sabe perdoar. Longe disso. Nós não temos nem ideia. Eu acho que não temos nem ideia do que é a realidade do perdão e do amor. Mas a gente deve exercitar, embora, né, não conheça. Então, o bem, como a gente fala, afastar do mal, o bem, como o mal não existe, é uma criação nossa, o bem é diferente, ele já existe. Sabe como? O bem é a centelha divina, é a semente, né? É a matriz lá, é o DNA de Deus, é a porção divina que Deus colocou no nosso espírito, assim que nós fomos concebidos, né? E só basta a gente desenvolver o bem. O mal é combater, né? E o bem é desenvolver. Aí que eu acho que é onde devia ter começado essa palestra. Como desenvolver o bem. Mas nós não somos assim. A nossa tendência ainda é para a ignorância, e para o mal, e para o desentendimento. Né? A gente aproveita do desentendimento ou da ignorância alheia para se comportar como bom, para vestir a máscara que a carne traz e tal. Mas, na realidade, a nossa tendência ainda é um pouco mais para o mal. Então, o mal é combater e o bem é desenvolver. Então, por isso que eu digo que, se a gente está falando de céu, de inferno, de treva e de luz, a gente tem que entender que a gente tem que buscar a luz, buscar o céu, o reino, né, de Deus dentro da gente. Como? Essa é a pergunta fundamental. Né? Então está aqui. Como buscar o reino de Deus, também conhecido como céu? Essa é a pergunta. Então acho que tinha que começar uma outra palestra para a gente falar do que realmente importa. O que você fez hoje? Vocês que estão aí, eu que estou aqui. O que você fez hoje para justificar que você poderia entrar no reino dos céus hoje? Faz uma Ô, introspecção. Beto, eu posso fazer uma pergunta mais difícil que essa? Pode. Eu vou fazer para Se é você, que para tem. mim, para todo mundo que está aí. O Vamos que lá. você fez hoje para justificar a sua reencarnação? Aí. Essa é pior Porque se a ainda. reencarnação é uma experiência de aprendizado, Pensa bem. e nessa experiência de aprendizado é que a gente vai removendo esse mal interno e adquirindo esse bem que já existe, experimentando esse bem, cada dia, cada hora a gente tem que merecer estar encarnado, É. E você né? falou Temos para que merecer a merecer. reencarnação, que é nada É, mais do que uma porta para o purgatório, para a escola da vida. E para o é. céu, então? E para o reino de Deus? Não é? Dirá isso. Então, o grande exercício nosso, é se perguntar todo dia, toda hora. O que o meu pensamento me proporcionou agora? O que as minhas palavras me proporcionaram agora? O que as minhas atitudes me proporcionaram agora? Se eu pudesse me apresentar aqui agora para vocês, sem a máscara da carne, com certeza vocês iam ver um demônio totalmente deformado. Porque essas perguntas que nós estamos fazendo aqui, o que eu fiz, eu tenho pouca coisa para falar. Porque tudo está revestido de interesse, tudo está revestido do eu primeiro, tudo está... não, mas, nossa, eu não fiz nada esse final de semana, eu fui para o sítio com a minha esposa, mas é até bonzinho, eu não bebi quase nada, não tem nada a ver com isso. Ô Beto, é só se olhar as nossas orações. Pois é. As nossas orações, São elas são sinceras, elas... todas imediatistas. Exatamente. Veja bem, As preces que a gente faz sozinho no quarto, o que a a gente gente pede, o está que a gente... pedindo só coisa imediatista. Então, assim,
todo mundo quer o céu, mas dificilmente a gente pede realmente aquilo que poderia nos levar a um estado de céu, que no mínimo o entendimento e a sabedoria, né? Aí, ó, tá A aqui na gente pede para resposta. curar da doença, a gente pede para arrumar um emprego, a gente pede para alguém que está no hospital, a gente está pedindo coisas dessa vida material. E eu estou falando, eu faço isso também, eu não sou diferente de ninguém, não, mas eu reparo isso, que dificilmente a oração tem um cunho que vai além dessa vida. Que Dificilmente. as minhas preocupações, nossas, estão todas envolvidas com essa vida, com a minha família, com meus irmãos, com meus sobrinhos. E aí fica demonstrado a ideia de céu que a gente tem. É, A ideia de céu que a gente tem é um país melhor. A ideia de céu que a gente tem é a Suíça. A ideia de céu que a gente tem, que é isso? Que mas tipo nós de... merecemos nascer, foi no Brasil, não adianta sonhar com a Suíça, não. Não, mas veja bem. Olha para você ver. Se a gente nem está merecendo sonhar com a Suíça, diga lá um mundo celeste, a ideia de nosso. Então, a gente não pode ousar, a gente não pode ter a ousadia de imaginar o que é o céu. Quanto mais está nele. Você está doido. Neuza, se um de nós aqui que está ouvindo essa palestra pudesse visitar o céu, na concepção da palavra, era a mesma coisa do mata-borrão. A gente chegava lá, era um pingo de tinta num lençol branco. Um pingo de tinta preta num lençol branco. Todo mundo ia ver. A gente desequilibrava o céu. Só eu, ou só você. Para a gente ter uma ideia que céu não é isso não, que a gente às vezes pede, imagina e está constantemente buscando. Então, a pergunta, como buscar o reino de Deus? Essa pergunta um fariseu fez para Jesus, depois um próprio apóstolo fez, e a resposta de Jesus não foi diferente da que eu vou falar aqui, não. Mas eu não Eu estou copiei a tentando ver resposta de aqui. Jesus. Eu coloquei aqui. Vai falando aí, viu? Se tiver alguma Ser pergunta. grato, né? Ele está falando aí da gratidão, É, ser mais grato. ser mais grato, né? Até a dificuldade. Ser mais grato ao, entre aspas, ao inferno que nós merecemos para melhorar. A gente tinha que pensar no inferno como uma coisa boa, porque nós ainda não temos condições de pensar em céu. O céu, para nós, é fora de cogitação. Então, vamos pensar que o inferno é uma coisa boa, é uma oportunidade para nós. Que inferno? Na Terra. A Terra. Gente, tem uma situação de inferno pior que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, 45 graus, o país e o mundo está queimando. E a gente tem que usar máscara. E daqui 15 dias vai ter inundação. Você sabe quem que está carregando o planeta? Não é só os gases, isso, gases, aquilo, não. Vê se meu telefone está ligado para a gente encerrar aqui, peraí. Essa atmosfera carregada, sabe de que ela está cheia? Não é só de CO2 e de fumaça, disso não. É de pensamento negativo desses demônios que estão aí. Eu, você, esse povo, tudo está aí. Esses pensamentos nossos é que fazem isso com o planeta. É os nossos pensamentos. Então, é a nossa carga de demônio. Vamos parar de pôr o demônio lá fora, no outro, ou no político. A gente adora achar que demônio é o Lula, é o Bolsonaro, demônio é o traficante. Não, demônio não, somos nós. Não. Então, Neuza, a pergunta é, para a gente encerrar. Como buscar o reino de Deus, também conhecido como céu? A resposta é surpreendentemente simples. Aprimoração pessoal através do conhecimento. Você fala isso aí. Você acabou de falar. É o primeiro. Tá? Mas é o primeiro. Não estou falando que é o mais importante. Estou falando que é através dele que você chega nos outros. Aprimoração pessoal através do conhecimento. E, por exemplo, por que é através do conhecimento? Porque, infelizmente, um católico que não tem acesso a esse conteúdo que a gente está tendo aqui, ele não tem o conhecimento para pensar como se deve. É só por isso. Então, a busca do conhecimento é para que você se instrua. Instruí-vos. Né? Está lá.
no mandamento. Então, aprimoração pessoal através do conhecimento e de serviço e caridade para com o outro. Sempre para com o outro. Não para com Deus, como muitos pensam. Sacrifícios, martírios, promessas. Gente, se você pediu para o Padre Libério uma cura na sua perna e ele te curou, te ajudou e você mereceu essa bênção, não vai daqui lá em Ferreira andando de joelho, não, que vai estragar de novo o que consertou. Vai no hospital levar uma muleta para alguém relacionado com perna. Pelo amor de Deus. Você custou uma bênção do seu joelho, aí você vai daqui em Aparecida do Norte, de joelho, para acabar com o que o Padre Libério te deu. Não faz isso, não. Vai no hospital, leva uma muleta, leva uma cadeira de rodas, você está ajudando o outro. A gente faz para o outro como se estivesse fazendo para Deus. Então, a resposta é simples. Conhecimento, aprimoração e caridade para com o outro. Né? Se não conseguirmos ser com o outro o que prometemos para Deus, o nosso inferno está garantido, você pode ter certeza. Pensa no que eu falei. Se você não conseguir ser para o outro o que você promete ser para Deus, você pode arrumar um bronzeadorzinho, um protetor solar que você está lascado. Você vai para o inferno. Vai mesmo. Para quê? Prometer para Deus as coisas, sendo que você não consegue fazer uma caridade, você não consegue fazer um pensamento positivo com o outro. Deus não quer e nem precisa de penitência, sacrifício, martírio, promessa, honrarias, altares, nem pressas lisonjeiras que nos elevem aos céus. O encontro com o céu que nos espera está dentro de nós mesmos. Passa. Olha essas palavras. O encontro com o céu que nos espera dentro de nós mesmos, o céu que nos espera dentro de nós mesmos, passa inevitavelmente, veementemente, irremediavelmente pelo que pensamos, falamos e fazemos com o outro. E acabou. Não tem jeito de ser diferente. Por isso que eu enfatizei. Passa inevitavelmente, veementemente, irremediavelmente por nossa atenção ao outro, através do pensamento, da palavra e da ação. Então é isso. Quero dar um beijo para todos, em todos, abraços, e agradecer pela oportunidade aí, Neuza, Adir, Rony, a turma aí, e me colocar à disposição, que a gente está sempre falando para a gente mesmo. Eu estou me vendo aqui no celular, né? E aí, de vez em quando, eu penso assim comigo, toma, negão, toma, negão. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho vocês para mim. Vem. Nós temos todos uns aos outros, né? Para um ficar lembrando ao outro e também amparando na hora que precisa. Isso aí. Ô Beto, muito obrigada. Nosso tempo já está, daqui a pouco encerra. Obrigada a todos e que tenham todos uma ótima noite. Vamos fazer uma breve oração para o Instagram não desligar na nossa cara, né? Então nós vamos pedir a Nosso Senhor Jesus que essa claridade divina seja luz em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas palavras, em nossa ação, que possamos ser dignos dessa vida, que possamos ser dignos de construir a felicidade em nós e no mundo à nossa volta. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Assim seja. Obrigado, Beto. Tchau. Beijo para todos. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.